Ok, olá. Pessoal, obrigado pela presença e nós vamos fazer o nosso estudo de hoje, que é uma lição maravilhosa. Há pouco estávamos comentando sobre isso, que é o que sou eu. Essa lição, essa explicação é a última da nossa série, que eram 14 explicações que a gente veio aprendendo, e ela está aqui no final, depois da lição 350, e ela traz assim uma conclusão de um trabalho que a gente vinha vendo, que a gente veio vendo desde o que é o corpo, o que é o Espírito Santo, o que é pecado, o que é o mundo. E agora a conclusão que Jesus chega é: o que sou eu? E antes de falar exatamente nessa lição, que é toda escrita num nível totalmente elevado, está acima do normal, do que a gente encontra no curso. Normal, que eu quero dizer, está acima das coisas desse mundo. Ele se refere à nossa realidade absoluta. Então, para a gente aprender, para isso fazer sentido, nós ainda trabalhamos de uma maneira comparativa na nossa cabeça, no nosso entendimento, no nosso cérebro. Então, antes de vermos a lição de Jesus sobre o que sou eu quero traçar umas poucas palavras de o que o ego diz que eu sou, para a gente ter esse comparativo. E o que o ego, o que é essa experiência de nós aqui no mundo fala? O ego, ele nos diz que eu sou um ser separado de Deus, especial e único, e que eu tenho vida própria a parte de Deus. E esse sentimento, essa consciência do ego, ela é uma coisa muito estranha. Ela é uma coisa muito esquisita, porque por um lado, o sistema do ego parece que isso faz sentido, porque realmente eu olho para mim e eu acho que eu sou uma identidade individual, que eu sou um corpo, que tenho uma identidade psicológica. Eu entendo isso faz sentido, mas por outro lado, alguma coisa sempre fica faltando. Eu nunca estou 100% ou totalmente em paz comigo mesma. E assim é todo ser vivo, toda pessoa que já pisou na Terra, que se identifica com o corpo, por mais maestria que ela tenha, por mais que ela busque, o corpo não oferece a consistência ou não condiz com aquela coisa que ela sabe que ela é alguma coisa a mais. Deve existir alguma coisa a mais. Simplesmente nascer um corpo para depois largá-lo para morrer, ou mesmo para quem acredita em continuação depois em forma de espírito ou em voltar em forma de corpo, mas alguma coisa ainda parece que está sempre faltando. E o ego, ele gosta de culpar essa coisa que está faltando lá fora. E ele diz: procure, procure, você ainda não está totalmente satisfeito ou entendido, mas a culpa é tua. Você ainda não procurou no lugar certo. E com isso, o ego nos consegue manter sempre distraído do que nós realmente somos. Então, essa identidade própria, que é constituída de um corpo, mente e espírito, é uma coisa assim que o ego nos disse, mas que não traz uma paz completa. E Jesus, então, ele tem nessa lição, que é maravilhosa, como a Marta falou há pouco, ele nos dá um outro conceito. Como a gente aprendeu também em umas lições atrás, Jesus ainda precisa usar palavras. E palavras são símbolos de símbolos. Então, ele nos arremete nessa lição que nós vamos estudar hoje a um entendimento de
que a gente vá pegar a experiência do que está atrás das palavras. E para a gente pegar essa experiência que nós vamos então começar agora a lição, vamos fazer aquele nosso minutinho de entrega do pensamento ao Espírito Santo, que a gente sempre faz no início. Para quê? Para nós colocarmos a nossa intenção de que o Espírito Santo nos diga o que ele quer se revelar através dessa lição. Que o Espírito Santo nos diga o que sou eu. Para isso, nós colocamos à disposição do Espírito Santo esse instrumento de comunicação que nós temos, esse instrumento de aprendizagem, que é nosso cérebro, nossa capacidade de aprender. Colocamos isso nas mãos do Espírito Santo e assim permitimos que ele conduza nossa aprendizagem, nossos pensamentos de agora em diante. Então, colocada a nossa intenção, que é realmente aprendermos do Espírito Santo, eu estou vendo que aqui no primeiro parágrafo, Jesus ele dá um resumo completo do que nós somos. Mas para ele fazer um sentido de maior proximidade possível da experiência do que nós somos, eu vou introduzir aqui na primeira leitura, aonde diz cada vez eu vou acrescentar uma extensão de Deus, porque ele está falando aqui não do eu físico, não do eu que o ego me diz que eu sou, e sim daquele eu que o Espírito Santo, que Deus sabe que eu sou. Deus nos criou em seu pensamento e Deus se estendeu a nós em seu pensamento. Então nós somos uma extensão de Deus e é para esse nível, é nesse nível que esse primeiro parágrafo se refere. Então até vou fazer ele nessa primeira leitura, acrescentando a extensão de Deus, para que isso seja um norteador dos nossos pensamentos. Depois eu farei a leitura ao pé da letra, como ela está aqui no livro. Então Jesus começa assim: eu, extensão de Deus, sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, que sou a extensão de Deus, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu, extensão dos pensamentos de Deus, sou o lar santo do próprio Deus. Eu, extensão de Deus, sou o céu, onde habita o seu amor. Sou, como a extensão de Deus, a sua santa impecabilidade, pois na minha pureza habita a sua própria. Vou repetir então agora a leitura como ela está aqui, na forma literal, porque ela é maravilhosa e que a gente mantenha subjacente esse pensamento no nível de extensão de Deus. E ela diz assim: eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa impecabilidade, pois na minha pureza habita a sua própria. E agora,
como ele continua aqui, agora o uso das palavras para nós está quase no fim. Entretanto, nos últimos dias deste ano, que juntos, tu e eu, então Jesus e eu, demos a Deus, achamos um único propósito para compartilharmos, que compartilhamos. Então aqui, lembrando como eu falei antes, nós estamos no final das lições, das 365 lições. Nós estamos, para quem está estudando, se ele estivesse estudando, nós estaríamos na lição 350 e Jesus está concluindo um trabalho de um ano. E nesta conclusão já começa a ficar claro que Jesus tem para conosco não só a ideia de a gente trabalhar juntos, ele e a mente de Jesus e a nossa mente, como compartilhar um único propósito. E que propósito que seria esse? É o propósito da nossa salvação, o propósito da redenção dos nossos pensamentos, ou o propósito do perdão. Tudo isso é o mesmo, o propósito de nós nos lembrarmos quem nós somos, conforme esta passagem anterior nos falou. Se nós entendemos já intelectualmente quem nós somos, conforme essa passagem primeira nos mostrou, é propósito de Jesus fazer com que isso seja experienciável para nós no dia a dia. E assim, continuando aqui, tu te uniste a mim, de modo que o que eu sou, tu és. Olha que maravilha! Jesus tem em todo o seu glorioso reconhecimento de quem ele é, ele sabe que nós também somos isso. E ele quer que nós reconheçamos a nossa igualdade com ele. E a verdade do que somos não pode ser dita ou descrita por palavras. No entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui e as palavras podem falar dela e também ensiná-la, se exemplificarmos as palavras em nós. Então, as palavras ainda têm uma função primordial. Embora sejam símbolos, elas ainda são necessárias e elas têm uma utilidade de trazer para nós a nossa função. Qual é a nossa função? A mesma de Jesus. Compartilhar da ideia de redenção na nossa mente. Compartilhar da ideia de que nós ainda somos como Deus nos criou. E dentro desse pensamento, perdoar o mundo pelo que ele não fez. E com esse perdão, nós sermos liberados juntos. Somos os portadores da salvação. Aceitamos o nosso papel de salvadores do mundo que, através do nosso perdão conjunto, de Jesus e o nosso, é redimido. Então, o mundo é redimido com o nosso perdão. E isso é um trabalho que a gente faz em unicidade com Jesus. Jesus foi o primeiro e ele está nos convidando a fazer parte do plano de expiação que ele começou a executar, que é o plano, a expiação já existia, mas Jesus tem um plano específico de encurtar esse tempo até a nossa aceitação de quem nós somos. E essa aceitação vem através do perdão. E Jesus nos convida a fazer parte do plano dele. Como ele segue aqui, então, o perdão conjunto de Jesus e o nosso, e esse, então, que é a nossa dádiva, assim nos é dado. Então, assim como nós damos o perdão nos é dado. Olhamos para todos como irmãos e percebemos todas as coisas como benignas e boas. Olha que maravilha! Isso é uma coisa que não tem preço. Nós podemos olhar de volta para esse nosso mundo, que eu não preciso descrever para ninguém o que é o mundo, e enxergar que tudo nele é benigno e bom. Quando a nossa mente está curada,
é isso que ela testemunha. Porque uma mente curada, ela trabalha através da mente certa. E a mente certa, que é o lar do Espírito Santo, envia mensageiros ao mundo para trazer os seus testemunhos de que ele é real. Na verdade, o ego faz isso o tempo todo também. E os testemunhos e os mensageiros que o ego envia, eles retornam a nós com testemunhos de que o mundo é um lugar de sofrimento, de dor e de castigo, de ódios, de rivalidades, de dualidade. Mas quando a gente está cansado de ver assim e chega à conclusão de que nós estaríamos melhor se houver um outro jeito, o Espírito Santo vem com esse outro jeito e com seus testemunhos, então de um mundo benigno e bom. Não buscamos uma função que esteja além das portas do céu. Então nós não buscamos uma função celestial que está depois do céu ou após o nosso despertar. Nós buscamos uma função que está aqui, agora, e essa função é o perdão. Então, o conhecimento, que faz parte do céu, retornará quando tivermos feito a nossa parte. Então, assim que nós aprendermos a perdoar o mundo, a nossa consciência está pronta para o conhecimento. Se nos preocupamos em dar boas-vindas, se só nos preocupamos em dar boas-vindas à verdade. Aqui, nós nos preocupamos, não quer dizer no sentido de ficar ansioso, preocupado. Quer dizer no sentido de feliz expectativa. Ficamos em feliz expectativa em dar as boas-vindas à verdade. São nossos os olhos pelos quais a visão de Cristo vê o mundo redimido de todo pensamento de pecado. Olha como Cristo, como o Espírito Santo ainda precisa de nós exatamente de onde estamos. Porque são os nossos olhos que veem o mundo corrigido. São nossos ouvidos que ouvem a voz por Deus proclamar que o mundo é sem pecado. Quando nós estamos antenados com o ego, nossos ouvidos escutam muitos gritos de dor, muitos gritos de sofrimento, muitos gritos de insanidade, mas quando nós aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo, será esses mesmos ouvidos que nos trarão esse testemunho da voz por Deus, dizer que o mundo ainda é um lugar sem pecado. São nossas as mentes que se unem quando abençoamos o mundo. E da unicidade que alcançamos, chamamos todos os nossos irmãos, pedindo-lhes que compartilhem a nossa paz e consumam a nossa alegria. Consumam, não é de consumir, é de consumar. Completem a nossa alegria. Então, a alegria, ela aumenta na medida em que a filiação se torna íntegra. Somos os mensageiros santos de Deus que falam por Ele e, ao levar o seu verbo a todos aqueles que Ele nos envia, aprendemos que está escrito em nossos corações. Então, o verbo de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, que Deus nos envia a levar a nossos irmãos, desta forma nós aprendemos que ele já está em nosso coração, já está em nossa mente, estava lá o tempo todo. Se não era experienciado, é porque nós havíamos botado obstáculos que escureciam isso. Nós havíamos interpondo obstáculos que, pela crença da separação, permitiram ao ego botar uma barreira para essa experiência, mas ainda estava lá. A paz ainda está escrita no nosso coração. A vontade de Deus está escrita em nosso coração e é a mesma da nossa vontade, porque nós fomos criados pelo acordo a essa vontade. No momento que Deus nos pensou e nós concordamos com esse pensamento, nós viemos a ser no céu. E isso ainda está em nosso coração. E assim,
Mudamos as nossas mentes quanto ao objetivo da nossa vinda, ao qual nós buscamos servir. Então, o ego, ele tem um objetivo de vinda aqui, da nossa consciência, para um corpo, para uma identidade separada, muito específica. O ego tem o objetivo de proclamar que a separação de Deus aconteceu. Então, tudo no ego testemunha a separação. No entanto, agora, com as mentes mudadas, nosso objetivo da nossa vinda aqui, ele se torna outro. Ele se torna o objetivo de proclamar que a unicidade ainda é real, que o nosso espírito ainda é unido e nós somos espírito, que nossos pensamentos em Deus ainda são unos e estão disponíveis para toda a criação, que nós não estamos à parte, que não existe nada separado em nós. E isso é para a nossa glória. Então, trazemos boas novas ao Filho de Deus que pensava sofrer. Então, o novo objetivo de nós, enquanto ainda estivermos aqui com uma consciência separada, é trazer boas novas ao Filho de Deus, é trazer boas novas a nossos irmãos e a nós mesmos, porque agora o Filho de Deus está redimido. E ao ver as portas do céu abrirem-se diante dele, entrará e desaparecerá no coração de Deus. Desaparecerá no sentido de se reconhecerá como ele é, totalmente na glória de Deus. Então, isto é o que eu sou. Esta é a nossa mensagem de hoje. Ela é curtinha, mas ao mesmo tempo ela é maior que o mundo todo. E ela vem a ser uma contraparte para aquilo que o ego fez. Então, por isso que ela é tão maravilhosa. Nós podemos até abrir então os microfones agora e falar um pouco sobre essa lição. A Marta até deu um depoimento antes. Eu gostaria que desse teu depoimento, falasse um pouco assim da experiência de libertação, e vocês também, meninas, o que isso significa em termos de nossa mente, em termos de paz na nossa mente. Ing, hoje eu comecei a folhear o Desaparecimento do Universo buscando uma coisa que eu queria achar lá, sabe? Uhum. No final das contas, eu achei outra, né? Que, assim, e reforçou, né? O que isso aqui tem muito a dizer, né? A Pursa fala para o Gary falar quais são as características do professor de Deus. Ele fala todas, ele esquece da confiança. E ela fala, né, que ele esqueceu da mais importante, porque sem a confiança, nenhuma das outras acontecem, né? E aí, enquanto você falava, lia, comentava, eu fiquei pensando, a prática disso aqui só tem um jeito de acontecer, é na confiança, né? É na confiança do nosso guia, né? É na confiança de que o que está aqui é verdade. Porque se você duvidar 0,0001% de que isso aqui é o real, não dá, não vai, né? Então, a confiança, ela tem que estar presente no professor de Deus. Sempre, sempre. E a confiança total, não é metade, né? E aí você vê só, quando eu li isso no Desaparecimento do Universo, eu falei, puxa vida, não era isso que eu estava buscando, né? Mas eu falei, mas se o Espírito Santo me mostrou isso, é porque é isso que eu preciso reforçar em mim, né? Será que a confiança não está tão reforçada em mim, né? Fiquei pensando. E agora, lendo aqui, eu entendi perfeitamente.
é subjacente, né? A tudo é subjacente, confiança. É a primeira das características e realmente, e quando a nossa confiança, só para continuar essa tua linha da confiança, Marta, só um pequeno acréscimo ainda, porque, na verdade, nós aqui, enquanto a gente ainda está identificado com o corpo, a gente oscila entre o 100% confiança e a não confiança, né? No instante santo, nós estamos 100% na confiança. E aí a gente oscila, só que o curso tem uma coisa maravilhosa, uma promessa pessoal de Jesus, já que esse curso veio dele. E ele diz assim: eu sei que a tua confiança em mim é fraca, mas a minha confiança em ti é 100%. Então, nós podemos nos apoiar, por enquanto, estou falando isso a quem está, então, escutando agora esse curso, para não se sentir culpado quando olha para si mesmo e olha e enxerga uma confiança pequenininha. Nós podemos nos apoiar na confiança de Jesus, por enquanto, até desenvolver a nossa própria. Porque Jesus, ele sabe da nossa mente certa, ele sabe que tudo que ele falou aqui é a nossa realidade única e absoluta, não tem outra realidade. Mas para nós ainda tem outra realidade. Nós ainda estamos entre ego, né, e Espírito Santo. E aí, enquanto nós estamos entre dois sistemas, a nossa confiança antes do curso, antes de pensar em espiritualidade, era 100% ego, nós nem imaginávamos, né? Um outro sistema, a gente achava que Deus era o ego e pronto. Agora a nossa confiança no ego já foi retirada um pouco e já está no Espírito Santo. Mas não é completa ainda porque nós estamos num processo, nós estamos aprendendo. E essa aprendizagem, ela vem a ser muito mais rápida e muito mais consistente se nós simplesmente lembrar que, puxa, eu posso me apoiar na confiança que Jesus tem sobre mim. Ele confia 100% na minha mente certa. Ele sabe que o ego simplesmente não existe, foi só um equívoco, é uma crença equivocada. E ele sabe que isso ainda precisa ser corrigido em mim, mas isso não abala em nada. Ele sim tem 100% absoluta confiança em nós. E ele quer que a gente se utilize da confiança dele por enquanto para ir mais rápido ou mais longe. Porque se nós nos basearmos só na nossa própria confiança, nos momentos de oscilação, o ego pode vir e colocar culpa. E a culpa é a antítese da liberdade, ou do amor, ou da libertação. A culpa é o aprisionamento, a culpa é a alimentação do ego. Então, eu estou complementando isso, Marta, para trazer essa lição que, além de Jesus nos ensinar tão maravilhosamente quem nós somos, ele ainda dá esse algo a mais, essa possibilidade de não só dar, como ele pede que a gente confie na confiança dele, porque a dele é 100% em nós. A confiança é uma prática muito melhorada. Bem-vindo, Luciano. E a confiança vai desenvolvendo até nas características lá do curso, ele ensina como a confiança tem estágios de desenvolvimento até ela chegar a ser... porque a confiança total é a nossa volta ao retorno ao conhecimento. E esse caminho, então, é facilitado enormemente nós aceitando a confiança de Jesus sobre nós. Diz o curso, a gente também pode fazer por conta própria, mas a gente poupa muito trabalho desse caminho e muito tempo se simplesmente aceitar essa confiança de Jesus. E ele está aí para isso. É nosso irmão mais velho, estendendo a mão o tempo todo. Então, ele está mais do que querendo nos ajudar.
E ele só pede que a gente aceite. E a gente tem que ser honesto o suficiente para entender quando a gente não está confiando, né? Porque também não adianta negar, né? Falar, não, estou confiando, mas não está, né? Então tem que ser honesto. Puxa vida, soltei a mão, né? Soltei a mão que estava me dando, ok, mas eu vou segurar de novo. E assim, dia após dia. Até essa honestidade também ela vai crescendo à medida que a gente vai perdendo medo, né, Marta? À medida que a gente tem menos medo do ego ou menos medo daquela culpa inconsciente que a gente tem por ainda se achar separado de Deus, nessa medida que o medo diminui, a gente vai também desenvolvendo essa coragem de olhar e dizer, não, sim, eu me equivoquei, estou errado, eu estou com medo, não estou com confiança aqui. A honestidade, todas as outras características, né, vêm da confiança, e a honestidade é uma delas. Né? A confiança que se desenvolve e a honestidade se desenvolve junto também. A gente fica mais livre de ser honesto. Ivete. Porque eu estava pensando, né, mas assim, a gente quer ter a confiança, mas ainda, né, esse nosso lado de querer ter o controle, que a gente acha que ainda a gente tem controle. Eu me pego muitas vezes e penso, puxa vida, o que eu estou fazendo, né? Por que não entrego? É tão fácil. Mas a gente acha que ainda nós controlamos alguma coisa. Dar-se conta disso, então, é esse primeiro passo, né? Aprender a dar-se conta, porque se não se der conta, como é que vai mudar? Então, a primeira não, coisa... daí tu não sai do lugar. O primeiro passo do perdão, né? Dar-se conta. E aí, essa honestidade de assumir, sim. Mas, por outro lado, eu não preciso me sentir culpada, porque o Espírito Santo desfaz todos os efeitos dos meus pensamentos no momento que eu entrego para ele. O perdão, ele desfaz todos os efeitos daquilo que meus equívocos trouxeram. E isso também é um desenvolvimento de confiança. E daí vem aquela parte linda que há pouco tu estava falando, né? Que eu não confio, mas daí quando eu lembro desse fato que Jesus confia em mim, gente, isso dá um salto quântico, né? Que a gente, nossa... É outro nível, né? É a mente outra de coisa. Jesus, que é puro amor, que não tem mais nenhuma identificação com ego, né? É outro nível. Daí dizer que ele confia, então, aí como tu diz, tranquilo, pode largar tudo nas mãos. Você sabe que eu fiz uma musiquinha, né? Dos momentos mais difíceis, isso mais ano passado. Agora eu não canto mais, não. Mas eu fiz uma musiquinha com essa primeira parte aqui, entende? Quando eu começava a me sentir, sabe, resvalando para o ego, eu começava a cantar a musiquinha. Não, eu sou filho santo, eu vou cantar porque é mico. Mas isso me dava muita força, sabe? Porque na medida que eu cantava e prestava atenção no que eu estava falando, eu meio que transportava, né, da situação que eu estava para essa perfeição que nós somos, né? Porque eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que nós somos tudo isso, né? Jesus fala, eu confio plenamente nele. Então, tá, se eu sou tudo isso, quem que poderia fazer alguma coisa comigo? Ninguém, né? Então, aí eu cantava para reforçar isso, né? Funcionava. E é nesse nível, né, quando me coloco, quando me transfiro, né, dessa mente separada aqui para essa unicidade, nesse nível que está a nossa segurança. É nesse nível que não há nada lá fora para nos ferir. Enquanto a gente está identificado com o ego, claro que tem coisas lá fora que vão nos ferir. Seria magia querer usar o curso para melhorar a segurança do ego dentro do ser separado. E aí a gente aprende, puxa, mas
Na verdade, nós só precisamos... Jesus diz no curso, nós só temos um problema. Desde que surgiu aquela ideia de separação, aquela crença na ideia de separação, nós fizemos uma única pergunta, a qual nós não conseguimos resposta, o ego não respondeu, e ela não foi respondida até hoje. E essa pergunta é exatamente essa aqui: o que sou eu? Quando nós nos demos conta que estávamos separados, entre aspas, de Deus, na nossa consciência estávamos, puxa, mas se eu não sou mais Deus, eu era um com Deus, agora eu me separei, então o que eu sou agora? Né? Deus eu não sou mais, o que eu sou? E Jesus coloca no texto, essa é a única pergunta que de fato foi feita dentro do mundo da separação, a partir da crença de separação, e o ego não tem resposta para isso. O ego, ele tem a experiência, ele teve, então, para se auto-perpetuar, a ideia de nos mentir, dizendo que nós separamos de Deus, que nós nos agredimos a Deus por roubar dele o poder da vida. Então, aquela mentira toda do ego para ele se perpetuar. Mas o que nós somos, o ego não tem uma resposta para isso, e nem nós dentro da consciência separada não temos. Mas quando a gente se permite num instante se reportar ao Espírito Santo, como a gente faz uma lição aqui, e escuta quem que eu sou a partir do Espírito Santo, como tu diz, Marta, nossa, faz todo sentido. Não tem mais por que duvidar, porque ainda sou parte de Deus. Sou ainda um pensamento pensado em Deus. Pensamentos não deixam sua fonte. Então eu não deixei Deus. Imagina se Deus iria ele mesmo se romper, né? Como que ele seria todo poderoso? Como que ele seria onipresente, né? O oniconsciente, se ele iria se romper ou fazer algo separado dele mesmo. Aí seria ele e mais alguma coisa. E é isso que o ego quer dizer, que existe Deus e mais alguma coisa, Deus em nós. E esse, então, é o nosso pesadelo aqui, o nosso sonho, mas que, pela graça, então, do Espírito Santo, do próprio Deus, do Espírito Santo que acompanha nós aqui dentro do sonho, a gente tem por onde despertar. Tem por onde alcançar essa paz e voltar à consciência de novo de quem que nós somos. Essa pergunta, o dia que ela for respondida de fato, quem que eu sou, na nossa experiência, nós estaremos totalmente de volta de novo à nossa integridade. E nós estamos praticando a cada instante santo, estamos praticando isso para a nossa confiança aumentar. No momento que a nossa confiança não oscilar mais para a dúvida, estamos de novo prontos para o conhecimento de quem nós somos. Juliana está com o microfone fechado, tem alguma coisa para comentar? O meu está travando aqui, não sei o que tem. Está travando. Agora dá para te ouvir direitinho. Nós estamos tentando. Eu me lembrei disso tudo que falaram aí, que Jesus sempre pede, né? A gente que quer estar certo e ele está errado, né? Quando na verdade a gente que está errado e ele está certo. Quantas vezes no texto do Ken, o Ken reforça isso, né? Para lembrar que quem está certo nessa história aí é Jesus e não nós, né? Eu adoro, assim, me lembrar disso. Quando eu me lembro disso, aquela escolha, eu quero estar certa ou ser feliz? Isso aí. Eu uso muito esse pensamento. Então, numa situação de escolha, eu quero estar certa ou ser feliz? Isso aí. E o que a gente quer geralmente? Você está certo, né? Quer estar certa e abre mão da paz, de ser feliz.
Mas isso me norteia muito. E aí não é mais nem um sacrifício não estar certo. No momento que eu sei que o custo de estar certo é ser feliz. E A aí gente fica abre muito mão da fácil. razão, de ter a razão. Nossa, Fácil, aí né? abrir mão da razão daí não é mais um sacrifício. Como é que eu vou dizer? É um privilégio. Isso também vai se tornando mais esporádico, né? A gente dá uma distância bem maior entre sim, quero ter razão, né? Porque a Exato, gente... também cada vez mais vai sendo mais assertiva, né? Exato. Escolhendo a cada vez mais ser feliz. Por isso, de novo, é um processo. E nós temos todo o tempo garantido que a gente vai precisar para aprender esse processo de forma natural e gradativa. Ainda hoje eu estava lendo, hoje de tarde, lá do Grupo Mera, agora eu acho que foi você que escreveu, sobre quando você não está totalmente feliz, quando tu não está alegre, né? E daí agora, até mesmo por causa dessa pandemia, né, a gente se pega mais vezes pensando, mas que ano difícil, que se daí tu tentar por conta. Não, tá tudo certo. Tudo está como tinha que ser. Não tem nada errado, né? É verdade. Há pouco a gente estava falando da maravilha que é nós conversarmos aqui, e é graças à pandemia. A pandemia foi uma bênção. Para mim foi, senão eu não tinha conhecido vocês. Que bom. Com certeza. Então, você sabe, o Joel Goldsmith, ele fala que tudo no mundo é a manifestação de Deus, né? E quando você olha com a mente certa, você entende perfeitamente isso, né? Que tudo é manifestação de Deus. Aí você não separa bem e mal, certo e errado, triste. Assim, é tudo manifestação de Deus, tudo, né? Mas você tem que estar na mente certa para enxergar isso, porque senão você não enxerga. Exato, na mente do ego, na mente separada, você vai ver conflito, vai ver dualidade, vai ver separação, e isso não é de Deus. Mas olhando com a mente certa, o que está por detrás disso é a unicidade, é o poder do próprio Deus. O Filho de Deus que fez o mundo, ele é uma extensão do poder de Deus, não tem dois poderes. E nesse reconhecimento, então, olhando com a mente certa, o que a gente na verdade está fazendo? Perdoando o mundo daquela crença de que ele foi feito com o objetivo de rivalizar com Deus, de se opor a Deus, de dar um existencialismo à parte. Se você olhar com a mente certa, a pandemia, ela nem é boa nem ruim. Ela nada aqui no mundo, né? Não é nem. Você não vai interpretar. Né? Você não vai interpretar. Agora, a partir do momento que você fala, foi uma bênção, já é uma interpretação, né? Assim como alguém pode falar, foi a ruína da humanidade. Então, assim, a gente tem uma de bênção, sempre ela quer dizer, na mente certa, a reinterpretação, né? A reinterpretação na mente certa. O Espírito Santo usa tudo que foi feito para separar para unir. E nesse sentido, então, que uma vez usada a mente certa, nesse sentido, né, Juliana, daí a pandemia passa para mim, a minha reinterpretação foi essa. O propósito passa a ser de unicidade. Nos uniu, então... Então, se nos uniu, tem o propósito do Espírito Santo. Porque, a princípio, né, Inge, nós íamos nos encontrar ali no aeroporto para ir para São Paulo, né? A conferência. Esse era o plano. E aí veio o plano B, né? Não nos encontramos no aeroporto, Mas aí nós íamos para São Paulo. De qualquer maneira a gente se encontraria. Mas ia ser bem rápido, ia ser uma coisa bem rápida, assim, um fim de semana, né? Ao trocar uma mensagem ou outra. E assim, eu não sei, eu acho que o Espírito Santo foi bem
como digo, certeiro. o Espírito Santo ele não faz as coisas aqui no mundo, mas ele dá um novo propósito. Então, claro que o Espírito Santo não vai trazer uma pandemia para Não é? nos unir, mas ele se utiliza da pandemia para nos unir. Porque a pandemia tem aquela lição, né? Deus não fez a pandemia, então a pandemia nem existe. É verdade. É tudo Uhum, ilusão, uhum. mas o Espírito Santo usa a ilusão em Para a benefício correção. nosso, Uhum. para Exato. correção. Porque a gente já pediu isso, né? Entregou para ele. Perdoar e ver uma nova interpretação. Exato. E dentro dessa nova interpretação, então, qual a primeira coisa que desaparece? Né? O medo, o pânico, o pavor que seria, né, sem essa interpretação do Espírito Né? Santo. É um alívio, Uhum. é uma bênção. Tá tudo certo. Tudo que acontecer é para o melhor, né? É, Então, Tudo certo acontece, eu sempre. vou me preocupar se tudo que acontece é para o melhor? Não, não me preocupo com mais nada. a interpretação precisa ser a melhor, né, Marta? Não o que acontece, a interpretação. Ah, sim, É, como né, a você vê a interpretação coisa. do Espírito Santo em cima. Não, com certeza. Uhum. E o ego vê diferente, né? Então, a gente tem que ver com os olhos do Espírito Santo. Do ego a gente já viu por muito tempo, né? E não deu É certo. verdade. Vimos e não gostamos, né? Por isso que a Não, gente. não nos A trouxe gente nada não. muito bom. Ele não fez por onde para a gente continuar com ele como nosso guia, porque ele não nos fez feliz. E agora a gente então tem esse Então, sistema que realmente nos oferece liberdade, nos oferece alegria, independente do que dentro do mundo físico esteja acontecendo. e Verdade. você sabe, vendo esse primeiro parágrafo daqui, eu tenho uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Eu falo, sem autoconhecimento, você não sai do lugar. Porque se você não sabe quem é você não sai do lugar. Então, você primeiro precisa aprender você. E esse você é esse ser real, né, Marta? Não é também a identidade que o ego nos dá, né? Não, Uma falsa identidade. Não é uma exato. máscara que o ego nos coloca. A verdade o que eu sou visivelmente falando, por exemplo, a marca, né? Não Uhum. existe. Então, essa eu nem vou tentar entender, né? Já se ela nem existe, por que eu vou tentar entender? Verdade. Mas como você E disse, ainda assim precisa ela ainda tem o instrumento de aprendizagem, né? Ainda precisa para então, despertar do sonho. você sabe que aquela pergunta que eu te fiz, né, me ajudou muito, mas assim, nossa, ampliou muito a minha prática, o meu entendimento, né, que é o observador, né? Quer dizer, quem é, né, que está estudando o curso, quem é que criou o curso, né? É o observador, né? Então, isso, nossa, me ajudou demais, porque eu Você não via assim, clareou os papéis de nossa, às vezes uma quem coisa que é bem você. simples até, né? Mas amplia demais, né, a visão. Então, a partir daquele momento, olha, para mim foi um divisor de águas, Zing. Que Foi um divisor de maravilha. águas. Exato. Então, porque, na verdade, quem pensa, quem olha de volta para o ego e para o Espírito Santo é o observador, né? Não é a figura do ego, né? Não é Exato. esse ser que eu vejo funcionar aqui no mundo. É o pensador, quem tá enxergando esse ser funcionando aqui. É isso mesmo. Nós somos um pensamento só. É, é isso. Luciano, tem alguma coisa que gostaria de colocar, participar? Boa noite.
Ó, meninas, eu fiquei muitos anos luz atrás de vocês, agora que já faz tempo para chegar e sintonizar com vocês. Mas observando a conversa de vocês sobre o coronavírus, há muito tempo venho falando que há, como tudo na vida, há vantagens e desvantagens. Então, o coronavírus realmente ele trouxe várias vantagens. Várias. A única coisa é a doença que não é tão grave conforme é colocado e a morte de algumas pessoas que foram por causa do coronavírus. São muito poucas do coronavírus mesmo. Mas então o resto é só vantagem. E uma vantagem está observando agora. Se não tivesse o coronavírus, nós estávamos se encontrando cada semana. Daí a gente não percebe a diferença. Agora falando do ego, observando a pessoa pelo ego. Então, eu estou vendo que vocês ficaram, cada uma ficou mais bonita nesse tempo, viu? Principalmente a nossa mestra. Como ela está legal, ela está mais bonita. Então, o coronavírus trouxe eu acho que pelo fato que as pessoas ficaram mais light, ficaram mais meditativas, porque também rejuvenesceram. Então, vocês ficaram mais lindas. Essa é a vantagem do coronavírus. Mais uma de muitas. Então, é isso aí. Mas eu continuo também, não estava participando de vocês devido aos meus trabalhos, sabe, indo, né? Inclusive, agora estou aqui com o Cristo na empresa, e hoje tem uma folga de 8 para as meninas. Mas estou estudando, estou fazendo meus temas diários, sabe? Tudo que vocês falaram, assim, no embaixo, estamos, assim, subindo a escadinha, sabe? Cheguei a uma conclusão só sobre os nossos estudos, sobre recursos similares e de todos os outros que eu já vim fazendo, livros. Agora me deu como é que se diz? Me deu uma ideia, uma analogia para nós despertar, para nós realmente se iluminar e tirar o máximo possível é uma escada de 1 a 10 mil degraus. Imagina a escada de 10 mil degraus. Antes, o Luciano estava tão na escada, eu olhava a escada, mas não conseguia nem subir um degrau. Aliás, que é a Maria da massa, né? Então, agora nós estamos conseguindo, acho eu, assim, pela minha análise do meu entendimento, eu sou de curso, enfim, eu acho que consegui chegar no terceiro grau da escada, dos 10 mil. Então, tem muito ainda a subir. Realmente, quando eu começo a observar tudo, a ilusão e mais ilusão, ego e mais ego, e comigo também, eu me cobro na hora, quando eu peco, quando eu digo ego, foi tudo no comando, vai para aquele lugar, ego. E aí eu volto de novo, entrego para o Espírito Santo, como a vida fica diferente, fica mais leve. Puxa vida. E aí, para concluir, eu vou dizer o seguinte, muito tempo sempre falta. Se não fosse o estresse, a raiva, o ódio, que é tudo do ego, nossa, é perfeito que Deus quiser, lindo. Mas nós morremos antes por causa, hoje, por causa do ego. Nós matamos antes por causa do ego. Resumo, é isso. Mas, meninas, a outra observação do coronavírus. Vocês estão vendo um Natal ficando mais harmonioso, mais tranquilo? Graças a Deus. Antes aquela correria, aquela euforia, aquela loucura, cada vez vai ser melhor, cada vez tem mais, sabe? Agora está tudo caminho. Principalmente as famílias, sabe? Aquela bagunça toda. Todo mundo agora entendi, tá? Aleluia. Eu digo assim, não, obrigado. Enfim, era isso. E aí vamos lá, o teatro, estamos hoje no teatro. É tudo teatro. É o Natal, o teatro Natal. Não esse Natal, mas o Natal de todos os dias. Nascer todos os dias para a mente certa, para o Espírito Santo. Sejam felizes hoje e para sempre, meninas. Aleluia. Obrigada, então, Luciano. E realmente é uma tomada de consciência de com que
sistema de pensamento, eu quero olhar de volta para o mundo. Isso é o observador. É isso então para hoje, meninas? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Senão, vou encerrar aqui agradecendo ao Espírito Santo, como sempre, a sua presença, e a Jesus, agradecendo a vocês pela participação. Uma boa noite.